Senhor Hamilton, o senhor quer discorrer sobre os fatos preliminarmente, para depois passar para as perguntas pelo relator? O senhor fica à vontade. Se assim o senhor quiser, essa comissão lhe dispõe de 15 minutos para a preliminar. Se não quiser, nós passaremos de imediato para o relator fazer a inquirição. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, fica à vontade. Eu gostaria. Pois não. Bom dia a todos. Inicialmente quero cumprimentar o presidente, a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o excelentíssimo senhor Omar José Abdel Aziz, o vice-presidente, o excelentíssimo senhor senador Rodolfo Rodrigues, cumprimentar o relator, o excelentíssimo senador Renan Calheiros, em nome dos quais eu cumprimento todas as senadoras, bem como a sociedade brasileira que nos assiste nesse momento, por meio dos eficientes meios televisivos e de radiodifusão. O presidente, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, um religioso, estabeleceu várias parcerias com entidades nacionais e internacionais de caráter não governamental. O reverendo é natural de Brasília, onde sempre morou, e por isso conhece muita gente da capital brasileira, os nascituros e do entorno, bem como cidadãos que vêm eventualmente residir na cidade ou a trabalho. O reverendo é o embaixador mundial da paz, título concedido pela UPF, Universal Peace Federation. Presidente, uma questão de ordem. Quem é o reverendo? Senador Rogério, eu acho que está exatamente escrevendo isso. Porque ele está se referindo na terceira pessoa. Eu não estava entendendo, desculpe. Não, ele está se referindo Na terceira pessoa. na terceira pessoa a ele próprio. Reverendo Hamilton. O referido reverendo, por gentileza. Obrigado. O referido reverendo é um embaixador mundial da paz, título concedido pela UPF, Universal Peace Federation, em solenidade no Congresso Nacional, cujo tema, a contribuição de esporte para a paz mundial, com a honrosa presença de senadores, deputados e da sociedade civil organizada. A Senar surgiu inicialmente como Instituto de Ensino Superior, tendo como nome fantasia a Faculdade Batista do Brasil. Com suas atividades voltadas para cursos teológicos e técnicos, visando atendimento religioso e da comunidade em geral, em 2007, realizou a maior ação sociocultural do Brasil, com o projeto Festa e Vida. O evento ganhou grande proporção nos anos posteriores, tornando-se Lei 5.935, de 28 de julho de 2017, e foi incluído no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, realizada anualmente no aniversário de Brasília. Em 2018, passou a se chamar-se Secretaria Nacional de Assuntos Religiosos e ganhou fronteiras em outros estados e municípios, realizando parceria com várias entidades da sociedade civil organizada. Em 2019, com um caráter mais humanitário e trabalhando pela cultura da paz mundial, passou a chamar-se Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, com atividades, ajuda assistencial e projetos de impacto social. Uma breve apresentação sobre o reverendo Hamilton, que foi ordenado a pastor em 1998, pela Convenção das Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, e que se dedicou ao ensino teológico pela Faculdade Batista do Brasil. Alguns serviços humanitários prestados e relevantes. 2021, Medalha Cruz do Mérito Empreendedor, Juscelino Kubitschek. Personalidade do Ano Olímpico, relevante contribuição à sociedade brasileira. 2016, Medalha Euclides da Cunha, 150 anos de Euclides da Cunha, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. 2015, título de Cavaleiro Comendador, ortogado pelo Supremo Consistório Internacional dos Embaixadores da Paz Mundial. 2015, Troféu
Honorável Mestre das Ciências, Letras e Artes, pela Federação Brasileira dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes do Rio de Janeiro. 2015, título de Personalidade do Ano, otorgado pela Augustíssima e Soberana Casa Real Imperador dos Godos do Oriente. 2014, ordenado pela Ordem dos Cavaleiros de Sião, Tiago, título de Cavaleiro Comendador. 2011, título de Reverendo pela Ordem dos Cavaleiros de Sião. A Senar atuou direto e indiretamente no combate ao Covid desde o início da pandemia, desenvolvendo diversas tarefas. E ações em circunstâncias emergenciais, relacionadas ao agravamento e impacto devido ao referido momento pandêmico ao longo dos 18 meses, tais como doação de cesta básica para mulheres em vulnerabilidade social, doação de roupas e de calçados, doação de kits de máscara de proteção respiratória, bem como fornecimento de marmitas de alimento prontas em vários municípios do Estado de São Paulo. Fomenta a conscientização no combate à Covid-19 e as suas eventuais prevenções por meio da divulgação de folders explicativos em nossas redes sociais e no site da organização, reafirmando a importância do uso de máscara, do distanciamento social e da higienização das mãos, especialmente com o uso frequente do álcool em gel e promoção de diversas conferências mundiais pela paz, realizada em plataforma digital, com a participação de líderes religiosos de vários países, sempre ressaltando e elencando ações relevantes do combate à pandemia do novo coronavírus. Adicionalmente, a nossa missão de ajudar a sociedade e de conduzi-la a uma realidade mais favorável e mais humana, buscamos incansavelmente mecanismos que amenizem, de alguma forma, o sofrimento da população. Com isso, dispomos a cooperar com a distribuição de eventuais doações angariadas a ações socio-humanitárias. É nesse contexto e abordagem humanitários, bem como no momento de grande escassez vacinal e numa ocasião em que o Brasil clamava por imunizantes, as supostas vacinas chegaram até nós por meio do senhor Paulo Dominguete Pereira, apresentando-se como representante de uma empresa americana. O senhor Dominguete, preliminarmente, contactou um dos diretores da Senar, vindo a Brasília em seguida, apresentando-se ao presidente da ONG, no dia 16 de fevereiro, momento em que o supracitado representante externou acerca da existência da empresa Latinier e que teria 400 milhões de vacinas AstraZeneca disponível para pronta entrega, em até 8 dias, ao custo de $3,97. Nesse íntere, também falou sobre o senhor Cristiano Carvalho, como sendo o representante principal da Latinier no Brasil, um ex-gerente da Ambev e ex-diretor de um banco francês, ou seja, um executivo supostamente bem-sucedido, com escritório inclusive em São Paulo. Hoje sabemos que foram informações, no mínimo, equivocadas. O senhor Dominguete ainda ressaltou a importância da Senar, expondo que necessitava de uma participação por tratar-se de uma instituição reconhecida voltada para as causas humanitárias. Sendo assim, acreditava ele ter maiores possibilidades de sucesso na apresentação de ofertas das vacinas. Dominguete ainda mencionou que havia alguns trâmites a serem seguidos em relação a agendar reuniões junto ao Ministério de Saúde, protocolar documentos, solicitar informações e etc., mas não comentou que já havia mantido contato com funcionários do Ministério de Saúde, bem como vista a apresentar a proposta que tinha em mãos. Assim, diante de tal situação, foi determinado pelo reverendo ao seu secretário imediato da Senar buscar o melhor caminho, no caso, uma pesquisa pela internet para se agendar uma visita ao Ministério de Saúde e apresentar a proposta inicial de vacinas da Latinier. Para tanto, foi enviado e-mail ao Dr. Arnaldo, da Secretaria de Vigilância em Saúde,
SVS, solicitando uma agenda para o dia 22 de fevereiro do presente ano. Entretanto, certamente diante da impossibilidade de ser atendido pelo Dr. Arnaldo, naquela ocasião, foi-se encaminhado para atendimento pelo Dr. Laurício Monteiro. Nesse momento, o senhor Dominguete apresentou o documento da Latinier ao Dr. Laurício Monteiro, e ele esclareceu tecnicamente acerca da documentação adicional necessária e que todo o procedimento sobre aquisição de vacinas estará restrito ao secretário executivo do Ministério, na época o doutor Elcio Franco. Na ocasião, se ressaltou acerca da colaboração da Senar na ampla divulgação da campanha de vacinação e no seu fomento. Para tanto, solicitou-se, inclusive, registrar aquele momento com fotografias, para que, em seguida, dá visibilidade por meio das redes sociais da Senar, prestando também esclarecimento em relação à segurança do uso das vacinas e destacando sua importância de debelar essa pandemia, de modo a atingir o maior número de pessoas possível, dirimindo ainda o eventual receio de se vacinar. No dia 24/2, a Senar, por solicitação de Dominguete, envia um e-mail ao secretário executivo, Elcio Franco, solicitando uma agenda e encaminhando a proposta Latinier. Agenda esta, que foi marcada para o dia 2/3. No dia 1/3, Dominguete avisa aos diretores da Senar sobre a mudança da empresa, fornecedora de vacina para a Davat Medical Supply, alegando que, por ter maiores condições de atender com mais rapidez os pedidos de documentos exigidos pelo Ministério da Saúde, por se tratar de uma empresa de medicamentos e possuir uma larga experiência com vacinas. Foi encaminhado um e-mail para o MS, respondeu marcando uma reunião para o dia 2 de março. Nesse dia, o secretário compareceu. Nesse dia, o secretário não compareceu. E Dominguete também faltou. Desta forma, sem a documentação para análise, houve uma brevíssima reunião na recepção dos funcionários e assessores Fábio Werneck e Max Nóbrega. Diante da explicação de Dominguete sobre a ausência que foi a pane de seu carro na rodovia Belo Horizonte-Brasília, enviamos um e-mail para o Ministério da Saúde solicitando uma nova reunião. No período de 3 a 5 de março, fez-se alguns contatos com a Davat nos Estados Unidos, junto ao seu diretor, o senhor Herman Cardenas, no sentido de reforçar a necessidade da apresentação de toda a documentação válida e necessária, além de se ir confirmando a consistência das informações. Durante um dos contatos, ele informou o aumento do preço unitário das vacinas, passando de 3,50 centos para $17,50. Ele, o senhor Herman, afirmou também que tinha cobrado explicações do laboratório AstraZeneca na Índia, mas que eles não deram nenhuma explicação, limitando-se a afirmar que seus preços estavam menores que o da Moderna e da Pfizer. Ressaltando ainda que a Sinovac era $35. Disse ainda o senhor Herman que o laboratório tinha lhe dito que era pegar ou largar. Então, em consequência ao contato com o senhor Herman, da Davat, solicitou-se a confirmação da FCO com os novos preços, pois a proposta encaminhada ao MS estava com preço antigo. Tanto o senhor Dominguete quanto o senhor Cristiano diziam a necessidade de um aceno positivo por parte do governo, referindo-se a uma carta de intenção de compra para disponibilização das vacinas, antes mesmo do envio dos documentos exigidos pelo Ministério da Saúde para a devida análise. Esta era sempre a justificativa para o não envio da documentação. No período de 8 a 11 de março, continuaram-se solicitações de documentos comprobatórios da existência das supostas vacinas e de sua disponibilização. No dia 11/3, foi expedido pela Senar ao senhor Herman Davat um e-mail informando sobre a reunião do dia 12 com o secretário executivo, solicitando a presença dos representantes da Davat com toda a documentação necessária,
Essa reunião se deu com a ajuda do Dr. Hélio Bruno, do Instituto Força Brasil, que tinha uma audiência naquele dia e aceitou compartilhá-la conosco. Nessa reunião, que teve a participação do reverendo Hamilton, do senhor Dominguete Pereira, do Cristiano Carvalho, dos servidores dos senhores Pires e Max, do Dr. Elcio Bruni, do secretário executivo, foi extremamente objetivo, afirmando que ele conversara diretamente com o laboratório e que eles afirmavam não ter vacina em grande quantidade disponível. Com isso, o secretário reafirmava que precisava de um documento deles, AstraZeneca, corroborando que a Davat possuía de fato as vacinas mencionadas. Como esta empresa americana estava afirmando ter, por meio dos seus representantes, o senhor Dominguete e Cristiano Carvalho, após essa explanação, o secretário saiu da sala. Senhor Hamilton, essa reunião foi quando? Essa reunião foi dia 12. 12 de março. 12 de com o março. secretário Elcio Franco. Com o secretário Elcio Franco. Diante de tal assertiva das informações trazidas pelo secretário e da inexistência de documentação pertinente por parte da empresa Davat, a Senar pensou seriamente em encerrar sua participação nesse episódio de apresentação de vacinas para o Ministério da Saúde. Entretanto, diante de novas informações trazidas pelos representantes da Davat, aliado à diminuição de preços, acreditamos que de fato existiam as vacinas para pronta entrega. No dia 24 de março, enviamos novamente um e-mail ao Ministério da Saúde apresentando uma nova proposta de aquisição de vacinas, desta feita da AstraZeneca e da Janssen, a um valor de $11, sendo que não obtivemos resposta até a presente data. Hoje, com a série de eventos divulgados, entendemos que fomos usados de maneira ardilosa para fins espúrios e que desconhecemos. Vimos um trabalho de mais de 22 anos de uma ONG, entidade séria, voltada para ações humanitárias, educacionais, jogado na lama, trazendo prejuízo na sua credibilidade e atingindo seus integrantes que nas relações profissionais e familiares. 15 segundos. Agradeço a todos por essa oportunidade de abertura e de explanação como meio de esclarecer a todos os senadores e as senadoras. Muito obrigado.